vez, obrigado pela presença de todos vocês, acompanhando mais um episódio do programa Jesus Kardec e Nós, em que tentamos trazer toda semana um tema do nosso dia a dia e colocar alguns comentários, colocar em debate sobre a ótica espírita, sobre a ótica do Evangelho de Jesus. Aqui comigo, para mais essa conversa, o Fortunato, o Ivan, meu nome é Roberto, e reforço que, se estiverem assistindo esse vídeo pelo YouTube, deixem o seu like, curtam a nossa página, ative o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais, nesse endereço que fica aqui na tela, @GSMNBoituva, no Facebook e no Instagram. Bom, o tema de hoje que trouxemos para a nossa conversa é a indulgência. E, como de costume, nós temos um texto que serve de apoio para que a gente possa transcorrer no nosso diálogo. E o texto dessa noite é um texto chamado Compaixão para os Ofensores, que está no livro Escrínio de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, eu vou começar a leitura de um trecho e vamos fazendo os comentários na sequência. Compaixão para os ofensores. Realmente, a compaixão é o tratamento mais elevado e mais justo que devemos prestar àqueles que nos ofendem. Quem sofre com paciência e perdão, solve a dívida do passado, ou acumula créditos no porvir. Todavia, quem gera flagelação para os outros, não sabe quando conseguirá extinguir a flagelação em si mesmo. Sempre que insultado pelas trevas da incompreensão, guarda a serenidade e auxilia sempre. Bom, o nosso tema de hoje, então, é a indulgência, que nada mais é, segundo o dicionário, o significado que o Fortunato nos trouxe, é a bondade que desculpa o que é censurável ou importuno. Ou seja, é aquela ação, é aquela atitude que faz parte da caridade, em que você, ao perceber a falha, a falta do outro, prefere guardar a sua crítica, prefere guardar o apontar do dedo, prefere guardar qualquer tipo de censura e, ao lugar disso, oferecer qualquer tipo de ajuda que esteja ao seu alcance para amenizar, ou pelo menos para que aquela falha, para que aquela falta não caia do conhecimento do público, não seja com isso motivo de disque-me-disque, de fofoca, coisas do gênero. Então, quando o texto fala aqui que quem sofre com paciência e perdão diminui as suas dívidas ou gera créditos no futuro, significa que quando você age com indulgência, quando você compreende que o outro que está se relacionando com você também tem as suas falhas, e com isso você perdoa, você se mantém indulgente com aquele comportamento, você cria créditos para que futuramente também as suas dívidas e também as suas falhas sejam da mesma maneira enfrentadas ou observadas com indulgência, porque nós também somos credores, do perdão alheio. Nós precisamos do perdão, da indulgência dos outros. Então, cabe a nós, como diz aqui, sempre que insultados pela treva, guardar a serenidade e auxiliar sempre naquilo que for possível. Ivan? O que eu compreendi, e que eu posso contribuir aqui com o nosso bate-papo, é que retribuir o mal
retribuir o mal com o bem é uma ferramenta de amor ao próximo, né? Que nós podemos diariamente cultivá-la e assim, dessa maneira, é uma maneira de não servirmos como combustível para aumentar, né, abranger a atuação dessas energias negativas, como no primeiro trecho fala, que a compaixão é o tratamento mais elevado e mais justo que devemos prestar àqueles que nos ofendem. Então, não prolongar uma atitude negativa, bem como o Roberto disse, mesmo para aquele que te ofende na hora, ou espalhando isso, dando sequência, alimentando essa negatividade com os outros ao nosso redor. Eu acho importante também nós assumirmos, a partir do momento que a gente assume a existência das leis reencarnatórias, né, aquela de causa e efeito, nos permite compreender que as adversidades que nós vivemos hoje podem fazer parte de um processo de adiantamento que é necessário, né? E que é aí que nós praticamos as virtudes, tudo aquilo que nós viemos aprendendo, caminhando em comunhão com os ensinamentos de Jesus. E isso acaba, como o próprio texto, o trecho aqui diz, né, acaba por gerarmos esses créditos, que advindo das leis de causa e efeito, todo o bem que você pratica, tudo aquilo que você faz de bom para o próximo, hora ou outra isso vai retornar a você de alguma maneira, né? Isso ele faz parte daquilo que ele diz das dívidas do passado, acúmulos de crédito, né? Aqui no trecho final, sempre que insultado pelas trevas da incompreensão, guarda a serenidade e auxilia sempre. Então, acho muito importante e busco isso diariamente, né, a fazer isso e a divulgar esse tipo de atitude, de canalizar nossos instintos primitivos, né? Canalizar as forças que nós temos, o nosso lado primitivo ainda dentro de nós. Então, quando nos deparamos com situações assim ruins e que nós somos atacados de qualquer tipo de maneira, canalizar e buscar de uma maneira aberta e amorosa o auxílio ao próximo. Como que nós podemos auxiliar aquele que nós compreendemos que está desequilibrado, nos atacando? Não censurando, não criticando, não expondo as faltas, né, as falhas para outras pessoas. E quando necessário, quando julgarmos que é o momento oportuno, de uma maneira muito amorosa, muito carinhosa e particular, né, fazermos as observações pontuais sempre com muita humildade, sempre entendendo que o nosso lado ainda também falho e não nos colocando sobre pompas e nem querendo muito menos ensinar ou diminuir a pessoa por conta dos eventos maldosos que têm porventura acontecido. Nós temos que compreender que a compaixão e a indulgência são equivalentes, né? A compaixão é o tratamento que a gente vai ter, né? vai ser indulgente com a pessoa, né? Vai ter compaixão com a pessoa que está, na verdade, transtornada. Se você está sendo atacado por injustiças, por palavras menos felizes, por afirmações sem mérito, você tem que tomar paciência, ter bastante fé na bondade de Deus, que você vai encontrar o caminho. Agora, se você partir para o revide, para trocar acusações, a espiritualidade inferior, ela se aproveita dessas energias para fazer mais mal. Agora, se nós somos atacados e pedimos a Deus que ilumine, nossa, né, Deus abençoe,
Ou quando uma pessoa se aproxima da gente e vai colocando pensamentos menos felizes, e a gente vai tendo paciência com a pessoa e vai entendendo que aquilo ali é um espírito que está em desequilíbrio, que uma pessoa que está adoentada espiritualmente, nós vamos ganhando forças para atravessar esse momento. Se a gente compreender que nós somos espíritos que estamos aqui atravessando a oportunidade reencarnatória, trazendo dívidas do passado, certo? Como nós não somos espíritos adiantados, e alguma coisa que a gente já aprendeu, nós precisamos provar, por isso que se chama prova, né? Provar que já sabemos dar valor àquilo que é o correto. Então a gente vai abatendo com essa paciência, com essa indulgência com o nosso companheiro, que menos feliz, mais desequilibrado, nós vamos auferindo créditos, né, de abater da nossa dívida. A gente não pode pensar, eu vou juntar um patrimônio de créditos que quando eu for para o plano espiritual já vão estar lá medindo o tamanho das costas para pôr asa. Não, não é isso. Nós vamos para lá com a dívida, se Deus permitir, menor do que quando a gente veio. Ou que a gente faça, né, guardar o que? A serenidade, guardar a confiança, a fé na bondade de Deus e seguir em frente, certo? Deixar sem resposta uma ofensa, uma agressão, muitas vezes é o melhor caminho, porque se você entrar nesse debate, se envolver nessa energia, você vai dar abertura para que os espíritos inferiores se aproximem de você, e aí vão aos poucos tomando oportunidades, criando oportunidades para poder causar uma obsessão em cima de você. Muito bem, então vamos lendo o segundo trecho desse texto, e ele começa assim: a cabeça do calculista, que se aproveita do raciocínio para estender a penúria, pode amanhã transformar-se no esconderijo da loucura, e as mãos que apedrejam serão talvez mirradas pela atrofia. A alma do desertor encontra os fantasmas que teme, e o verbo do maldizente, talvez amanhã, será compelido à dolorosa nudez. Os olhos que se alegram na crueldade conhecerão a cegueira, e os pés que se movimentam na distribuição da calúnia passarão, muitas vezes, por terríveis mutilações. Compadece-te de todos os que se confiam ao mal, porque ninguém sabe quantas lágrimas chorará o mandante do sofrimento nas grades do remorso, para lavar-se contra o lodo da culpa. Bom, esse trecho, ele é um tanto quanto pesado, né, forte nas palavras de Emmanuel, mas que a gente possa compreendê-lo e interpretá-lo não como uma ideia de que a lei que rege o universo seja a lei da vingança de Deus para com os que erram, o tal olho por olho, dente por dente. Não é nada disso. O que Emmanuel tenta nos dizer é que muitas vezes aquele que se compraz no mal, aquele que gasta a sua energia maldizendo os outros, espalhando situações, como ele diz aqui, calculando para prejudicar o outro, essas próprias pessoas carregam em si elementos energéticos que vão atrair para ele situações para que ele se reajuste. Então, é a própria lei de afinidade do universo, que é uma lei divina, vai fazer com que as situações necessárias para o reajuste encontrem com essa pessoa
e ele vai viver aquilo que precisa ser vivido. Não precisa, e é essa a mensagem que o Emmanuel tenta trazer nesse trecho, que não há necessidade da nossa interferência no sentido de penalizar, de punir, de criticar ou censurar esse mal. A gente não precisa, como o Fortunato bem disse, se misturar nessas energias. A gente tem que confiar na providência divina, que não vai deixar nenhum dos seus filhos desequilibrados, longe do seu caminho de evolução, e compreender que esse irmão que hoje trabalha numa sintonia diferente da nossa, que gosta do mal, que gosta de ofender, de caluniar, que no momento adequado, que a evolução prosseguirá e ele vai se reajustar. Ele vai encontrar o momento do reajuste, seja por amor ou seja pela dor, mas ele vai receber aquilo, a lição que ele precisa. Assim como nós, quando olhamos para a nossa vida, nós observamos situações que são dolorosas, que são sofridas, que nada mais são do que esses momentos de reajustes acontecendo em nossas vidas, né? Mas, graças a Deus, com a nossa consciência, a gente já consegue compreender essas questões. E é por isso que essa confiança na providência divina é que faz com que a gente seja ainda mais indulgente, que a gente possa mais ainda compreender que naquele ser que talvez esteja trabalhando ou pensando no mal, pode existir qualidades, pode existir ferramentas positivas, e que são essas ferramentas que a espiritualidade vai se valer para ajudar a transformar aquele nosso irmão numa pessoa melhor, numa pessoa positiva. Outro dia, sobre indulgência, eu estava ouvindo uma palestra e o exemplo que o palestrante deu é muito esclarecedor, que faz com que a gente consiga compreender o que é essa palavra. É aquela ideia do ponto preto numa folha branca, e que muitas vezes a gente observa apenas o ponto preto com relação ao irmão que está ao nosso lado. A gente foca mais no defeito, né, na imperfeição, do que todo o resto de qualidade que ele porventura venha a ter. E mesmo que essa folha branca do nosso irmão tenha mais pontos pretos do que a gente gostaria, né? Que mesmo que haja bastante ponto preto, o que a indulgência nos ensina é que a gente não preste atenção nos pontos pretos, que a gente entenda, que a gente reconheça, porque não é questão de sermos alheios, né? Alienados com relação ao mal, mas que o foco do nosso relacionamento seja mais na qualidade, né? Porque a nossa folha também não é totalmente em branco. A nossa folha é tomada de pontos pretos. E a gente muitas vezes exige do outro que olhe a nossa qualidade. Então, ser indulgente é você observar que o outro também está no caminho da evolução, que a história de existência evolutiva do irmão já é grande, assim como a nossa, e que respeitar as suas qualidades é respeitar a história de evolução que ele já caminhou e auxiliar naquilo que for possível para você, naqueles pontos em que ele ainda precisa, porque certamente a espiritualidade vai providenciar quem nos auxilie. Então, quem sabe você, né, ao se defrontar com um irmão necessitado, não seja a providência que a espiritualidade tomou em favor dele, e você, desmerecendo isso, criticando, apontando, espalhando algum mal feito, vai estar saindo daquele objetivo que foi confiado a você pela espiritualidade, para ser o auxílio, a mão que estende e não a que aponta o dedo, né? Ivan? Muito bom, meu amigo. Complementando, né, um pouco do que o Roberto acabou de falar e utilizando o exemplo que ele nos trouxe do ponto preto na folha branca, de nada vai adiantar nós perpetuarmos os pontos pretos do nosso irmão. Nada vai ajudar nem a ele e nem a nós próprios. A única coisa que nós podemos
que nós podemos contribuir apenas voltando os esforços e a nossa atenção ao ponto preto do irmão, é a piora e muitas vezes o aparecimento de mais pontos pretos em nós e também no nosso irmão. Muito bom esse exemplo que você trouxe, Roberto. Nossas atitudes, elas sempre destinam uma consequência, seja boa ou seja ruim, né? Então, nós não devemos esquecer que nós também temos as nossas faltas, as nossas falhas. E nós não somos perfeitos, como já foi mencionado aqui. Muitas vezes essas injúrias que nós passamos no nosso dia a dia, elas são consequências ruins, né, de atitudes ruins e más que nós tenhamos cometidos em outrora. Então, quando ele menciona aqui os exemplos, né, que a cabeça do calculista que se aproveita do raciocínio para estender a penúria pode amanhã transformar-se no esconderijo da loucura. Ou seja, tudo aquilo de mal que aquele espírito tenha porventura realizado, de alguma maneira vai voltar. Então aqui diretamente ligado aos transtornos mentais, por exemplo, levando em consideração esse exemplo. Então nós precisamos nos atentar muito bem a todas as nossas atitudes, porque hora ou outra, de alguma maneira, nós colheremos o que nós plantamos. Buscarmos nos cobrir da indulgência, né, atentando sempre ao fato que do sofrimento daquele irmão, isso é um aspecto muito bom e que eu acho que nós devemos dar atenção, que nós devemos entender a situação do irmão que está porventura descontrolado e cometendo esses eventos ruins em relação a nós. Então, compreender a situação dele, não perpetuar as atitudes como nós aqui já mencionamos, nos recobrirmos desse sentimento de indulgência, porque nós precisamos entender que essas atitudes do irmão, ele sofrerá muito. Hora ou outra, como eu já mencionei, vai voltar e ele vai sofrer demais. Então, ter esse sentimento de compaixão e de amor ao próximo é entender que, infelizmente, hora ou outra, esse irmão vai passar por alguma necessidade. Então, silenciar, como o Fortunato já mencionou, silenciar e orar pelo futuro e por tudo que aquele irmão ainda tem a passar, que seja de uma maneira tranquila e iluminada. Nós somos todos espíritos em evolução. Então, se hoje a gente é ofendido, é agredido, porque nós, pela lei de causa e efeito, em algum momento, em alguma oportunidade reencarnatória anterior, a gente agrediu, ofendeu, prejudicou de alguma maneira, e nós, pela bondade de Deus, pela nosso esforço para nos reformarmos, nos melhorarmos espiritualmente, nós solicitamos na hora da nossa reencarnação que certos itens dos nossos desmazeros anteriores, certo? Das nossas escolhas equivocadas de outras oportunidades, sejam colocadas para a gente da mesma maneira que nós expusemos os outros. Porque apenas a dor, né, a exposição, a dificuldade, ao transtorno é que faz com que nós tomemos as decisões certas ou erradas. Se nós nos envolvemos com as decisões, com as energias negativas, entramos na revolta, na vontade de responder ao outro na mesma forma e gênero, número e grau, nós obtemos o quê? É a mesma energia, porque a lei de causa e efeito vai nos colocar face àquilo que a gente causou, mas a lei de afinidade faz com que nós
emitamos uma energia e nós recebamos essa mesma energia, certo? Então, conforme os Espíritos nos trazem, todas essas coisas que o Emmanuel fala, não são, e o Roberto bem lembrou, não são vinganças de Deus contra a gente, não são penas de talião, não são que são aquela coisa do olho por olho, dente por dente. São oportunidades que nós, enquanto espíritos que se prepararam para reencarnar, em conselho com os nossos mentores, com os superiores que organizaram a nossa reencarnação, pedimos para passar. Eles estão sendo indulgentes com a gente, porque de cada 100 dos nossos defeitos, nós precisamos pagar 1, 2, certo? E o resto é perdoado pela bondade, pela magnanimidade da bondade de Deus. Então, quando ele fala assim, compadece de todos que se confiam ao mal, é assim, entenda que aquele cara que hoje abusa do seu poder, da sua capacidade de convencimento, do seu magnetismo pessoal para prejudicar o próximo, para levá-lo a cometer coisas equivocadas, ele está sendo ferramenta da espiritualidade para que você diga, não é isso que eu quero. E aí você progride. Mas também ele está sendo o causador do problema, e pela justiça que existe em Deus, né, nós vamos ser colocados face àquilo que a gente fez de errado, e ele também. E aí a pessoa, com remorso, como ele fala, vai olhar e vai ver o que precisa mudar. E vai falar assim, é nesse momento que sente o remorso, é que ele pede, não, eu quero passar por isso para que eu, na encarnação, não tendo consciência do que eu já fiz, possa sobrepor essa dificuldade. Porque se eu tenho consciência, é fácil, não, estou me pedindo aqui para eu passar por isso porque eu preciso, né? Mas se você não sabe, você fica naquela, mas por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que estão falando isso se eu não estou agredindo ninguém? As suas palavras estão sendo distorcidas, estão sendo completamente equivocadas. Parece que existe um muro em que você está falando e não tem ninguém ouvindo do outro lado, mas as agressões continuam chegando. Então, nesse momento, compreenda, seja indulgente e compreenda que essa vai ser o seu escudo, vai ser o seu bálsamo para que você possa seguir em frente, passar por isso e voltar para o plano espiritual com uma consciência maior do que é ser um espírito que conhece o amor de Deus, que entende como se processa a evolução. Bom, e para finalizar, o último trecho desse texto, Emmanuel nos diz o seguinte: arma-te de coragem para fazer o bem, ainda mesmo que espinheiros e nuvens, fogo e fel te cruzem a jornada escabrosa na terra. Porque só o bem é capaz de fundir as algemas do ódio, convertendo-as em divinos laços de amor. Recorda o Cristo, bendizendo aqueles que lhe chagaram o coração, e segue adiante, abençoando e servindo sempre, na certeza de que os carrascos de hoje serão, sem dúvidas, os penitentes de amanhã, sentenciados não por ti, mas pelo estigma do remorso que lavram, desprevenidos e insensatos, em desfavor de si mesmos. Bom, então, como o objetivo dessa nossa conversa é sempre recordar as lições de Jesus através do seu Evangelho e tudo aquilo que o Espiritismo interpreta e nos oferece como ferramentas
para a nossa evolução. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos superiores como era a caridade da forma como Jesus, que é o nosso modelo e guia, poderia compreender e poderia nos ensinar. E a resposta dos espíritos foi simples, mas que tem tudo daquilo que a gente está aqui conversando. Eles responderam que a caridade, como entendia Jesus, é ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se Jesus nos colocou como ideia de caridade o início desse nosso passo para sermos misericordiosos, a benevolência, caminhando com a bondade em nosso coração. Um segundo passo, sermos indulgentes, tá? Porque toda evolução ela é gradativa, ela não é de um salto. Então comece sendo benevolente, comece compreendendo os seus irmãos, comece compreendendo você mesmo, passe a ser indulgente, pratique a indulgência dentro dessa ideia que nós estamos aqui tentando colocar do auxiliar quando for possível, mas não expor, não criticar, não observar apenas os defeitos. E fazendo isso, colocando isso como uma prática em nossas vidas, estaremos prontos para o passo seguinte, que é perdoar, saber perdoar de coração, saber perdoar como Jesus nos pede. E é como Emmanuel coloca aqui: recorda o Cristo, bendizendo aqueles que lhes chagaram o coração. E todos nós conhecemos o magnânimo comportamento de Jesus, mesmo no momento da crucificação, pedindo a Deus que perdoasse a todos aqueles que agiam daquela maneira para com Ele. Então, o nosso modelo e guia nos ensina que sermos indulgentes, praticar a indulgência, faz parte de um processo para que a gente consiga caminhar para sabermos perdoar, sabermos amar de maneira mais completa, total, os nossos irmãos. Né? E o Evangelho tem uma passagem muito bonita no item 16 do capítulo 10, um texto escrito pelo irmão José, um espírito denominado José, e ele coloca que a indulgência é um sentimento doce, é um sentimento fraterno, que pouco é praticado atualmente pela humanidade, mas que no texto ele nos incita a praticá-lo, nos incita a viver a indulgência, porque muitas vezes a gente até desconhece o significado da palavra indulgência, quem dirá dizer que pratica, né? Então, que essa nossa conversa amorosa, amistosa, possa servir como um estopim, para que a gente reflita sobre essa ideia do olhar para o próximo, compreender que ele é falho assim como nós, e entender que não é de maneira vazia que nós fazemos a oração do Pai Nosso e dizemos: perdoa os nossos defeitos assim como perdoo a quem me ofende. E Haroldo, com a sua inteligência nas palestras, ele um dia colocou que essa ideia do perdoar os meus defeitos deveria ser assim: na medida em que eu perdoo aqueles a quem me têm ofendido, porque essa é a ideia da indulgência. Se eu peço a Deus o perdão pelas minhas falhas, deve ser na medida com que eu também perdoo aqueles a quem me ofendem. Então, que a gente possa compreender essa ideia, que o tema de hoje, que é tão bonito, tão importante para a nossa evolução, possa ser refletido por todos nós e que a gente consiga dar mais um passo, observando o comportamento de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e caminhar para a nossa evolução moral e evolução espiritual como um todo. Pessoal, acho que essa foi uma das lições mais bonitas e importantes que Jesus veio nos ensinar. Vide seu momento na crucificação, em que ele
pede clamor a Deus em nome daqueles que estão maltratando ele no momento. Se recobrir dessa indulgência, não perpetuar o mal no próximo, é uma coisa maravilhosa. É algo que nos consola, é algo que traz extremos benefícios, tanto a pessoa que está sofrendo, tanto aquele que está cometendo as injúrias no momento de desordem. E é uma prática muito linda, muito boa de se viver, né? de passar. Eu acredito que somente o perdão é o gatilho principal para que nós tenhamos uma vida esplendorosa de amor, cheia de tranquilidade e principalmente de paz, porque nós sabemos que deitar a cabeça no travesseiro cheio de mágoa, de amargura por aquele que te ofendeu, arquitetar retorno na mesma moeda, não está trazendo bem algum. Vai somatizar na saúde física, vai se somatizar no seu convívio social, vai se somatizar na sua vida profissional. Então, o perdão é delicioso, o perdão ele é maravilhoso e só tem a trazer benefício para todas as pessoas envolvidas ou não. Jesus, em várias oportunidades, nos levou para entender o que é a indulgência, né? Como o Roberto falou, no próprio Pai Nosso, ele coloca que a gente pede que perdoe as nossas faltas à medida em que somos perdoadores das faltas alheias, né? Que perdoamos as faltas alheias. Em outra oportunidade, ele fala da parábola do cara que estava endividado e o rei manda prender, e ele vai na frente do rei e pede para ser por clemência. E quando sai dali, ele vai e encontra uma pessoa que devia para ele, e ele começa a socar a pessoa, dizendo que a pessoa tinha que pagar aquilo que devia. Aí o rei tinha mandado seguir o cara para ver se ele estava realmente construindo uma nova vida baseado na clemência dele, e manda prender de novo e levar de volta. Aí o cara fala assim: senhor, mas o senhor foi clemente comigo, eu estou aqui preso de novo. Eu disse: mas você não usou dessa indulgência com o seu irmão. Você se ateve apenas àquilo que você acha que é seu direito hoje, mas não olhou aquilo que você devia e que foi perdoado. Você se achava credor dos benefícios do mundo, mas não compreendeu aquilo que era seu dever para cumprir a melhora desse mundo. Então, quando a gente entende a lei de causa e efeito, a reencarnação, a preparação da reencarnação, a gente entende que nós somos confrontados, a nossa consciência nos leva a termos remorso das coisas equivocadas que fazemos, das nossas escolhas, às vezes ridículas, né? Que fazemos, mas que fazemos por orgulho, que fazemos por não querer dar o braço a torcer. E aí nós tornamos o quê? Tornamos o nosso futuro uma coisa certa. Nós vamos ter que resgatar as coisas que nós nos equivocamos. Não porque Deus quer, mas porque nós estamos devendo para o nosso companheiro aquilo que nós prejudicamos,
e que de repente não é nem a pessoa que está nos agredindo na encarnação atual, mas está acompanhando para ver como nós reagimos face àquilo. E mediante a nossa reação, a gente vai ter o seu perdão, falando, não, realmente ele mudou. Ele antes prejudicava e hoje tenta amparar, pede a Deus que ilumine, que ampare, que instrua. Muitas vezes, aqueles que nos trazem situações difíceis na vida, de colocar uma aspereza no trato, sabe? Ou de só apontar aquilo que você está fazendo de errado, você pode ter duas atitudes, como sempre. Você pode se envolver num conflito, certo? E a partir daí num confronto, porque o conflito até que é bom, porque você troca ideias, mas o confronto não. Ou você pode, usando a inteligência que Deus lhe deu como espírito, e que é a ferramenta que Ele te deu para você evoluir, analisar se aquele espírito que está ali apontando aquilo que você está fazendo de errado, se ele não está sendo ferramenta da espiritualidade superior, para que você se atente a realmente algo que precisa ser corrigido. Se você já sabe alguma coisa, se você já está pondo em prática aquilo que você já aprendeu, porque nós não devemos ser repositórios de informações que não levam a lugar nenhum. Nós temos que ser repositórios de conhecimento e de prática do Evangelho. Se nós não praticarmos no nosso dia a dia o Evangelho, a gente não está realmente aproveitando a nossa encarnação. Aí como é que eu faço isso? A indulgência é um bom meio de você começar a fazer isso. Aquela pessoa que encosta do seu lado na fila para tomar a dose e começa falando mal da fila, a dose da vacina, e começa falando mal da fila, e começa falando mal do prefeito, falando mal do governador, falando mal do presidente, falando mal dos chineses, essa pessoa está em desequilíbrio. Peça a Deus por ela. A pandemia tem sido um cultivo de desequilíbrios, tanto para um lado quanto para o outro. Então, quando houve uma pessoa se exacerbando para alguma coisa, peça a Deus que ilumine, que dê tranquilidade àquele espírito, que dê equilíbrio, que dê orientação, que dê paz, harmonia, porque nós estaremos sendo indulgentes para aquela pessoa, estaremos tornando aquela pessoa que hoje pode estar nos agredindo, falando, olha, realmente você me trouxe uma coisa importante, eu preciso pensar sobre isso. E se ele vê que você levou em consideração aquilo que ele falou, de repente é a ferramenta, é a alavanca que vai ser necessária para que ele se torne uma pessoa que vai começar a te respeitar. E o respeito é o primeiro passo da amizade e o primeiro passo do amor. Bom, então esse foi o nosso bate-papo, a nossa conversa fraterna sobre o tema indulgência. Agradecemos de todo o coração a todos vocês que estão até esse momento nos assistindo. Mais uma vez reforçamos a ideia, curta a nossa página e se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe também os comentários do quanto esse assunto pode te ajudar, faça os comentários com as observações que vocês acham pertinentes e certamente todas serão apreciadas e levadas em consideração para que a gente possa melhorar cada vez mais
o nosso trabalho de levar a todos uma ideia positiva, uma ideia amorosa a respeito do Espiritismo e a respeito principalmente de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, que Jesus abençoe a semana de todos, que Deus guarde o coração de todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.